nós hoje, seguindo aquela programação, né, vamos dar continuidade ao nosso encontro, né, de conversas sobre a fotografia, né, sobre a arte da fotografia como um instrumento de crítica social. Eu até comentei com vocês que eu não ia entrar nesse mérito da fotografia, é arte, não é arte, é uma outra discussão que não cabe aqui, não é esse o espírito desse encontro. A ideia nossa, quando nós organizamos esse ciclo de conversas, foi trazer para a Faculdade de Educação a possibilidade de travar conhecimento com uma experiência que foi muito rica, dá frutos até hoje, e que trabalha numa perspectiva de ir ao encontro das demandas, né, da classe trabalhadora, daquelas frações que residem nas favelas do Rio de Janeiro, né, trazer para essas pessoas possibilidades infinitas, né, que o trabalho e a arte podem propiciar. Né? E trouxemos, na semana passada, o Luiz Baltar, que é um artista visual, que é fotógrafo e que formou-se na Escola de Fotógrafos Populares da Maré. Hoje, a ideia é conversarmos com o professor Dante Gastaldoni, né, que foi a pessoa que concebeu, digamos assim, a matriz curricular desta escola. E na próxima semana nós vamos encontrar o fotógrafo João Ripper, que foi aquela pessoa que propôs, que concebeu o projeto como um todo e a partir de uma série de iniciativas que ele já vinha tomando, e é uma pessoa a quem todos nós temos muito a agradecer por esse trabalho que ele desenvolveu e que ele desenvolve. Então, hoje nós conversamos com o professor Dante. O professor Dante já foi professor aqui da UF, hoje ele é professor da UFRJ, mas ele tem, concomitantemente, toda uma atividade muito rica, muito densa, muito extensa, né, na área da fotografia popular. Ele tem a história dele, né, Dante, está meio que imbricada, né, durante muito tempo com a Escola de Fotógrafos Populares da Maré. Né? E essa escola, né, nós mandamos, inclusive, para vocês ontem um conjunto de textos sobre, particularmente, sobre, não só, mas particularmente sobre a escola. E essa escola tinha um propósito, digamos assim, mais imediato, né? Que era formar profissionalmente, né, jovens daquele território, né, com mais ênfase naqueles que residiam na favela Nova Holanda, né, no território da Maré, né, dando a esses jovens a possibilidade de acesso à fotografia, ao trabalho com a fotografia, né, como uma atividade profissional. Mas essa era, como eu disse, a proposição de caráter imediato, né? Porque a essa proposição imediata vinha imbricada uma coisa assim muito maior, né? Que era propiciar a esses jovens uma formação política, né? Uma nova reflexão sobre a questão dos direitos humanos, né? Dar a esses jovens a oportunidade deles produzirem e veicular imagens sobre o seu território, imagens essas que fugiam daquele, e fogem, né, daquele estereótipo, daquele preconceito que marca, via de regra, as imagens que são divulgadas pela mídia empresarial. O professor Dante vem conversar conosco assim com muito entusiasmo, trouxe um material incrível, amplíssimo, que depois nós estamos autorizados, inclusive, a socializar com todo mundo. Né? E eu não quero mais falar, porque nós estamos aqui para ouvir o professor Dante. Né? E aí, Dante, como você diz, eu quero que vocês me provoquem e tal, eu acho que você podia começar falando sobre a gênese dessa escola, né? Que vai estar lá no projeto Imagens do Povo, no Observatório das Favelas, né? E
como é que você tomou contato? Você foi chamado pelo Ripper para dar aula, né? E a partir daí você concebeu o projeto da escola, né? Como é que era essa escola? Como é que ela se caracterizava? Por que você desenhou essa matriz curricular, né? Concebeu, como é que ela era estruturada, enfim. Conta para nós essa experiência tão fantástica que você viveu e que você propiciou a tanta gente também, né? E, antes de tudo, muito obrigada por estar aqui. Não, para mim é um privilégio estar aqui. Então, para mim, qualquer coisa vinculada à UF fala muito da minha vida. Eu fui aluno de graduação, aluno de pós-graduação e professor durante 35 anos no IACS. Então, eu tenho um carinho incomum pela UF. Mas, quebrando aqui os protocolos, eu quero saudar a presença do Luiz Baltar, que eu estou Sim, identificando o acabou de entrar, né? guarda-chuvazinho vermelho dele ali. Eu quase Quem? não vejo as pessoas aqui. Salve, Baltar, um privilégio ter você aqui. Bom, Sônia, a ideia partiu, como você já sinalizou, de um convite do Ripper. Para quem não sabe, o Ripper é um dos maiores fotodocumentaristas desse país. Ele já foi fotógrafo da grande imprensa, foi fotógrafo de agências independentes, até que em 2004 ele vislumbrou a possibilidade de criar um curso de fotografia no Observatório de Favelas, que é uma ONG na Nova Holanda, na favela da Maré. E ele já pensou nesse curso de uma forma bastante generosa, que é bem o estilo dele. Quando ele foi chamado para fazer as fotos para um livro do Jailson e do Jorge Barbosa, chamado Favela, Alegria e Dor na Cidade. E ele, conversando com o Jailson, propôs, no lugar de fazer as fotos para o livro, pegar a grana do financiamento, que era de Furnas, e montar um curso para que as fotos fossem feitas por fotógrafos populares. Esse curso recebeu, meio que intuitivamente, o Ripper é um sujeito muito visionário, o título de Escola de Fotógrafos Populares. E num outro gesto muito mais visionário ainda, ele atrelou essa escola a uma agência de fotógrafos chamada Imagens do Povo, que seria uma forma de garantir que os fotógrafos da escola pudessem expor seu material, seu banco de imagens, vender pautas, ter um padrão mínimo de sustentabilidade. Pois bem, quando ele fundou a escola, ele descobriu que não era professor. Ele ele tem uma ascendência gigantesca sobre toda a categoria ligada à fotografia, pela sua militância, pela sua história. E ele começou a chamar todo mundo, me chamou, Pedro Vasco, Milton Guran, para irmos lá dar aulas, entendeu? E eu fui. Mas, assim, desde a primeira aula que eu dei, bateu uma química, um encantamento, uma conexão muito rara. E aqui eu acho oportuno dizer, entre alunos de uma universidade federal, que eu encontrei uma química que eu não encontro nas universidades públicas. Uma ansiedade, uma vontade de participação, uma fraternidade. E eu fui dar uma aula de 2 horas, demorei 4 horas na primeira aula, fui muito bem acolhido. E o primeiro sintoma foi o seguinte: na hora de sair, eu falei, olha, quem quiser me visitar, eu tenho no meu trabalho uma biblioteca de fotografia razoável. Dia seguinte apareceram 6 pessoas na minha sala. Assim, um deles de cadeira de rodas, o Biro, o Ratão Diniz, o Valdean. Então, assim, a coisa começou assim. E o conceito dessa escola, como você já antecipou, Sônia, era criar comunicadores populares que pudessem veicular uma favela vista de dentro numa espécie de contramão do modo estigmatizante que a grande imprensa mostra a favela, como lugar de violência, da bala perdida, do tráfico. E o que o Ripper queria fazer era mostrar uma favela como local de beleza, local de fazeres. Então, ele montou um curso onde, além de ensinar fotografia, tinha disciplinas na área de direitos humanos, de cidadania, ou seja, ele discutia como transformar a fotografia numa ferramenta de direitos humanos. Foi assim que tudo começou. Se você não tiver uma pergunta específica, eu encaixo dizendo que
Depois da primeira aula, eu dei a segunda, dei a terceira, dei a quarta, dei a quinta. Em 2005, fui chamado para coordenar o projeto, de ser coordenador acadêmico. O projeto deu um salto, digamos, qualitativo gigantesco em 2006, quando eu e Ripper fizemos uma imersão grande e transformamos aquele curso inicial, que era de 40 horas aula, para um curso de 540 horas aula. E submetemos o projeto do curso à Unicef e recebemos, na época, R$270 mil para implantar o curso. Em 2008, o curso foi financiado pela Unesco e assim, e já em 2008, eu apresentei o projeto na Pró-Reitoria de Extensão da UF e os formandos ganhavam diplomas da UF. Então, assim, nem nos meus sonhos mais utópicos eu imaginava que em tão pouco tempo a gente fosse ter retorno tão significativo. Em 2007, um ano depois desse primeiro curso de 540 horas, eles estavam expondo no Centro Cultural Banco do Brasil, estavam expondo no Centro Cultural da Caixa, estavam expondo na Cunning House, em Londres, estavam expondo no Palácio do Planalto, recebidos pelo Lula, e estavam saindo em tudo que é mídia. Então eu tomei um susto, eu fiquei surpreso com o sucesso, e assim a história seguiu. Me pergunta mais alguma coisa aí. Eu penso que seria bastante interessante se você pudesse dissecar um pouco para nós a questão da matriz curricular, né? Como é que vocês pensaram isso? Bom, Por quê? Como é que vocês tinham uma experiência de cursos mais curtos, né? De 40 horas, com uma receptividade, um envolvimento enormes, e aí vocês passam para uma estrutura que tem 540 horas, né? Não é isso? isso é a minha responsabilidade no processo. É Pois é, então me basicamente fala isso. disso. É disso que a gente quer saber como é que você pensou isso, o que te levou a organizar tais e tais ofertas de disciplinas e como é que a coisa funcionava. Isso é uma coisa que é muito interessante para quem está fazendo, por exemplo, um curso de pedagogia, né? Pensar nessa construção ali em cima, né, do... Na verdade, eu e Ripper partimos de um denominador comum, de uma premissa, que o curso tinha que ser de excelência. Não é porque era na favela que ia ser um assistencialismo qualquer. Tinha que ser um curso que a classe média não pudesse pagar. Tinha que ser um curso de excelência. E aí nós pensamos, na verdade, eu desenhei mais ou menos um projeto com 3 eixos. Um primeiro eixo era de formação em fotografia, linguagem fotográfica e fotografia. Um segundo eixo era de informática aplicada à fotografia. Tinha uma professora fantástica, a Lila Lauer, a Evelyn Lauer, Lila é o apelido dela, que se encarregava de todas as fronteiras da fotografia com o digital. E tinha um terceiro eixo, que era fotografia documental e olhar autoral, onde nós recebíamos pesquisadores, fotógrafos e compartilhávamos o olhar dos outros. Então, esses 3 eixos tinham 180 horas cada um. E, ao final, cada participante apresentava um ensaio fotográfico autoral sobre a cidade na ótica da favela, e que era avaliado por um grupo. Então, o curso tinha duração de 10 meses, aulas todos os dias, fim de semana se fotografava, e eu confesso que eu já tinha 30 anos de magistério, hoje eu tenho 45 anos de magistério, isso foi há exatos 15 anos. Eu confesso que eu vivi algo absolutamente inovador. Eu nunca tinha vivenciado uma formação de fotógrafo. Como você bem disse, os cursos na universidade, 40 horas, são curtos, são obrigatórios, não pressupõem vontade de. E na Maré eu encontrei vontade de, fraternidade, solidariedade em doses absurdamente gigantescas. Então eu comecei
me envolvendo com o curso, depois eu comecei a ter um feedback, um retorno, em termos de aprender com eles e ter... Hoje, mais da metade das pessoas que frequentam minha casa e que são amigos do peito são favelados. Então, o curso me proporcionou isso 15 anos depois. Aguardo perguntas. Senão eu me emociono. Sônia, se me permite fazer uma pergunta para o Baltar. O Baltar? O Baltar também, o Baltar teria toda a condição de responder também. O Baltar está escondido perto do guarda-chuva. Desculpa por Dante, mas não tem problema nenhum, somos amigos. Eu trabalho com juventude, como vocês sabem, e eu acompanhei um pouco de perto também o processo lá da escola. E esse... O Baltar, assim, já que você citou, ele está fazendo uma pergunta aí, ó. Ah, é? Então já... A Carla também. Olha só. Fala, Carrano, depois já... Então deixa eu concluir rapidinho, já passo... Eu vou ficar ligado aqui na... Já vou ler. Bom, a questão é o seguinte, Dante. No trabalhar com a juventude, tanto pesquisa quanto trabalho de extensão e apoio a movimentos de jovem favela, eu começo a perceber que dos anos 80 para cá, eu marco muito fortemente os anos 90 e 2000, os jovens começam a se apropriar da própria imagem, né? Então, havia, primeiro, inicialmente, aquela crítica de que vocês vêm aqui na favela, fotografam, não devolvem a foto, né? O processo, e acho que a Escola Fotógrafos do Povo ajudou muito, passou a ser o seguinte: nós temos condições de produzir a nossa própria imagem, e a gente sabe que essa imagem produzida pelos jovens da favela especial é a imagem alternativa, a imagem do estigma, da violência, do lugar, né, de precariedade que a grande mídia, por exemplo, quase sempre retratou a favela. Como é que você viu? Eu percebi essa mudança. Você percebeu isso? Não queremos mais ser somente objeto da fotografia, mas sermos autores também. Olha só, deixa eu colocar, Dante, duas perguntinhas, que aí você pode, de repente, fazer uma resposta comum, para depois também nós vermos o material lindo que você separou, não é? A Carla perguntou se vocês colocaram algum pré-requisito para que os alunos ingressassem na escola, se havia algum pré-requisito. E o Baltar, né, aí faz uma pergunta que é se você tem notícia, se você conhece algum projeto, alguma experiência que seja parecida com essa em algum lugar do mundo. Realmente, a pergunta da Carla é mais fácil de responder, porque o único pré-requisito que a gente tinha era o compromisso de fazer o curso. Como a gente te oferecia 50 vagas e tinha mais gente querendo fazer, e a divulgação era toda de boca, a gente fazia uma entrevista, não tinha limite de idade, nós tivemos alunos de 16 a 60 anos, de várias favelas do Rio, e o que a gente queria muito, primeiro era privilegiar fotógrafos populares. Num segundo momento, abrimos para a universidade. Eu até tenho um orgulho meio bobo de ter feito uma ponte entre a fotografia da periferia e a academia, porque vários alunos da UF, vários, e da UFRJ, cursaram a escola. E vários alunos da escola hoje têm mestrado e doutorado. Então, isso eu vi acontecer, mas o único pré-requisito era vontade de fazer o curso e disponibilidade para fazer o curso, viu, Carla? Era isso. Agora, fazer o curso não significava ser aceito. Se você chegasse lá com um nível de arrogância, ou se chegasse lá, sei lá, pipocando, não é como uma universidade, não. Algumas pessoas foram aceitas de coração aberto, outras tiveram que abandonar no meio do caminho, mas era mais ou menos o coração que ditava a aceitação. A pergunta do Paulo e do Baltar são mais entrelaçadas. Eu não conhecia nenhuma outra experiência similar no mundo. E tanto é assim que, ao longo desses anos, eu dei inúmeras entrevistas para doutorandos e mestrandos,
que fizeram teses e dissertações sobre isso em Barcelona, em Londres, na Austrália, na China e no Brasil, vários. Então, eu percebia que tinha um frescor nesse envolvimento, muito atrelado a isso que o Carrano percebeu, de dar voz, de dar autoria. Num movimento, não é à toa que ele datou em 80, 90, eu colocaria em 90, 2000, que é o momento em que a fotografia digital começa a ocupar seu espaço no mundo. O momento em que um jovem de uma favela com um telefone celular pode dar o seu depoimento como sujeito histórico sobre um momento histórico. Então, isso começa a acontecer nos anos 2000. Agora, o que eu percebo também é que é meio ilusório você achar que tem uma fórmula que você pode replicar para conseguir o mesmo resultado. Essa escola teve o sucesso que teve porque ela foi pioneira. Ela teve o sucesso que teve que ela aconteceu num momento muito virgem, muito receptivo a todas essas pulsações. Hoje existem cursos de fotografia múltipla. Se você quiser ver, a maior atividade para mim nessa pandemia são lives de fotografia. Existe fotografia pulsando em tudo que é canto. E eu percebo que a escola foi determinante porque ela aconteceu, como tudo na história, se vocês observarem, desde o Renascimento até a década de 60, são momentos receptivos a grandes cambalhotas históricas. Isso aconteceu nos primeiros anos dos 2000. A escola é de 2004 e ela não conheço precedente. Viu, Baltar? É isso. Mais perguntas. Eu temo falar demais, entendeu? Deixar meu entusiasmo dominar. Eu posso fazer uma sugestão, Dante e Sônia? A gente tem que ver as imagens, porque é um conjunto muito... extenso, né? Eu diria extenso, mas não só extenso, mas intenso. Deixa eu só responder, Letícia, você vai ver a temática das fotos agora, né? Agora, só para fechar com o Baltar, porque ele pergunta, o Dante, se você acha que os anos e a atuação política desses fotógrafos, produzindo trabalho documental, engajado, né? E havendo, claro, uma disputa de narrativa, aquilo, né, com relação àquilo que eu tinha dito da mídia empresarial e tal, se é possível dizer que existe um início de um movimento de fotografia popular ou periférica que está se espalhando pelo Brasil. E aí a gente encerra esse bloco de perguntas. Eu acredito plena e piamente nisso. E dou um dado histórico para corroborar, digamos, essa percepção que eu tenho e que acho que o Baltar tem também. Em 2007 ou 2009, eu estou na dúvida, mas certamente num desses 2 anos, eu participei em Brasília da criação da rede de produtores culturais de fotografia no Brasil, a convite do Ministério da Justiça, então, do Ministério da Cultura, perdão. E aí o governo levou 154 produtores culturais para Brasília, uma reunião, criamos grupos de trabalho, e eu me surpreendi que um dos 7 grupos de trabalho, um dos 7 GTs, era justamente sobre a proliferação dos núcleos de fotografia popular pelo Brasil afora, a necessidade de mapear isso que antes de 2010 já era uma coisa pujante, emergente, já era difícil ignorar. Hoje, não dá para contar, hoje ele existe nas periferias do mundo inteiro, muito pela força do digital, muito pela força do celular, muito pelo talento de várias pessoas, entre as quais eu destaco o Luiz Baltar, que passaram por essas experiências. Então, agora vamos satisfazer a curiosidade em relação às imagens. Eu vou combinar o seguinte com vocês. O Paulo vai passar um PowerPoint que eu preparei e eu vou tecendo um ou outro comentário e ele, com o feeling dele, vai passando as imagens. Pois é isso. Inclusive, o Baltar fez isso na semana passada e as pessoas gostaram muito. Paulo, essa é a última imagem. Exibição comentada.
Tá, eu vou... Essa é a última imagem do PowerPoint. É que a gente estava checando ela para baixo. Exato. Então, vocês podem observar, inclusive, que ela foi datada e preparada para hoje. Vamos lá. Esse título aí, Fotografia, Periferia e Memória, me permitam uma breve inserção aí. Nos últimos 15 anos, 10 eu passei na Escola de Fotógrafos Populares e 5 coordenando junto com o Baltar, com o Ripper e com vários fotógrafos egressos dessa escola, um grupo com esse título, Fotografia, Periferia e Memória. Então, nos últimos 5 anos, a gente se apresentou em mais de 30 cidades de 13 estados brasileiros e com esse projeto. Mas o que eu vou mostrar agora é um pouco da história dos 2 projetos somados. O título vale porque é isso que estamos falando. Vamos lá, Paulo. Vou mostrar primeiro uma palhinha do trabalho coletivo. Esse livro, Imagens do Povo, cujo PDF eu deixei com a Sônia para compartilhar com vocês, foi lançado em 2012, foi o primeiro livro publicado pela escola. Mostro umas 10 fotos dele. Isso é o Complexo do Alemão. O autor está sempre embaixo, a F. Rodrigues, vocês vão ver algumas fotos dele. Ratão Diniz, ele tentou mostrar as favelas como cartão postal. Isso é o Vidigal. Isso é, de novo, o AF, é uma policial militar mandando chumbo na favela da Maré sem perder a sua vaidade feminina. Vamos lá. Isso aí mostra como é que é difícil mesmo a vida na favela. Esse pai magro está se recurvando para proteger uma criança. Atrás dele, à direita, vem um policial militar com um fuzil. À esquerda está passando uma moto. É um tipo de exposição que a gente não tem fora da favela. Vivendo lá, você percebe como esse povo é duplamente massacrado. É massacrado pela ausência de políticas públicas do Estado e pelo excesso de violência das políticas públicas do Estado. Isso é uma Via Crucis na Rocinha, é uma foto do Fábio Café, que eu adoro. Vamos lá. Essa foto é do Léo Lima é do Jacarezinho, foi um dos mais brilhantes alunos que a gente teve. Ele fundou um coletivo chamado Cafuné na Laje e fundou um outro coletivo chamado Favela em Foco. É um garoto brilhante. Vocês observem essa foto. Observem como é que nas fotos do primeiro livro as pessoas voam. Passa aí, Paulo. Tem muita gente no ar. A Elisângela Leite é companheira do Adriano, vivem juntos há mais de 15 anos. Isso é uma pedreira, no Complexo do Alemão, que dinamitou, virou uma piscina, depois dragaram, porque morreram umas crianças aí. A Serra da Misericórdia ali, né? Serra da Misericórdia. Você vê que é uma memória que nunca mais vai se ter, tá nessa foto. Futebol na favela, o Ratão. Tem uma foto que complementa essa, que é linda, passa aí. O próprio Ratão, são os penitentes, Folia de Reis, os penitentes de Santa Marta. Um outro livro publicado em 2014, já o Baltar é da turma de 2012. Então esse livro já tem a presença do Luiz Baltar. Esse livro tem o título dado por eles e a edição também compartilhada integralmente com eles. Vamos lá. Eu vejo nessa foto uma ameaça que paira sobre a favela, simbolizada numa nuvem, mas o Ratão, da laje da casa dele, fez essa foto bem metafórica, né? Vamos lá. Isso é em Niterói, é uma comunidade chamada Mama África, aí perto de vocês. A foto é do Bruno Moraes. A religiosidade é um tema bem presente nessas fotos. Essa foto, por exemplo, o Léo Melo é de um coletivo chamado Pandila Fotográfico, e eles têm um trabalho que eles evitam mostrar sobre Exus. Me cederam essa foto para o livro, mas é um trabalho forte. A religiosidade é um tema muito presente nas favelas, né? Muito, e já foi motivo de exposição. Eu particularmente gosto muito dessa foto da Rosilene, porque parece que o exército está indo numa direção, os fiéis em outra, e a favela é um pouco disso tudo. É uma bela foto. Aí o humor do Adriano, que é um cara muito bem humorado, ele conseguiu pegar essa foto dentro de um batizado numa igreja.
Quer dizer, esse espírito bem-humorado também prevalece no livro e prevalece no espírito deles. É muito bacana. Tá com o Adriano numa reunião é a garantia que você vai rir muito. Essa foto também é dele, o que mostra que eles coabitam nesses fotógrafos e fotógrafas uma indignação e uma militância sem perder o amor, o bom humor. É uma coisa bonita de acompanhar de perto. Essa foto é de um tal de Luiz Baltar, um cara aí porreta. Tiago Diniz, outro monstro, um poeta fantástico. Tem livro de poesia publicado. A Thaís Alvarenga, uma fotógrafa que hoje está fazendo um trabalho na Vila Kennedy, poderosíssimo, com jovens meninas. É bonito o trabalho dela, é de aplaudir de pé. Paulo Barros, ele se debruça sobre a cena alternativa do rock nas favelas, né? Ele garante que essa foto aí valeu um flash quebrado. Esse pé acertou o flash da câmera. Não, pode passar. Essa foto aí, a Rovena Rosa era, na época, a coordenadora do Imagens do Povo. Deixa essa foto aí um pouquinho, que eu vou me permitir fazer um comentário interessantíssimo que eu omiti na minha breve fala introdutória. O Imagens do Povo só teve mulheres em sua coordenação. Teve 3 coordenadoras, e isso foi muito importante para o projeto. Primeiro foi a Quita Pedrosa, de 2006 a 2009, depois a Joana Maza, de 2010 a 2013, e, por fim, a Rovena Rosa. Quando saiu o livro Nós, a Rovena era a coordenadora. Ela chamou essa moça, a Dara Macedo, que era uma pole dancer, essas mulheres que dançam em bastão, e desafiou ela a fazer a arte dela na arquitetura da Nova Holanda, e rendeu uma série de fotos bacanas. Eu mostrei só essa aí. Um beijo para a Rovena, que hoje está fotografando em São Paulo, na Empresa Brasileira de Comunicação. Vai. O Léo Lima, de novo. O livro Nós já começa a mostrar uma prevalência de um olhar artístico mais apurado. Isso se deve a, em 2013, o Observatório ter oferecido um curso chamado Fotografia, Arte e Mercado, que o Baltar também fez logo depois de fazer a Escola de Fotógrafos Populares. Aí você já começa a ver manifestações de grafismo, de cromatismo, que são muito desse momento de 2013 e 2014. Vamos lá. Essa menina a Valda Nogueira, faleceu ano passado, deixou um buraco gigantesco no coração da gente, e eu vou terminar mais à frente essa projeção com umas fotos e uma homenagem a ela. Mas eu deixei essa foto finalizando o trabalho do Nós. A partir de agora, depois de vocês terem uma noção do conjunto, do coletivo, eu selecionei 4 trabalhos autorais, muito breves, 10 fotos, 12, 15 de cada um desses trabalhos. E antes de começar, eu queria dizer que, obviamente, não está o Baltar aí, porque eu sabia que vocês já teriam visto ele na quarta-feira passada, mas o Baltar é uma figurinha carimbada que em todas as minhas apresentações eu mostro nesse projeto Fotografia, Periferia e Memória. Não raro, estamos juntos nessas apresentações. Mas os nomes que eu selecionei foram o Adriano, que é aquele fotógrafo do batizado, do bem-humorado e da militância, o Thiago Ripper, que tem um trabalho fantástico sobre hip-hop. Então, os 2 primeiros trabalhos falam da cena alternativa carioca na área da música. Depois, vou mostrar o Ratão Diniz, que tem um trabalho sobre máscaras. Vou montar uma palhinha do trabalho dele e vou finalizar com a Valda. Aí fico aberto para vocês perguntarem o que quiserem. Vamos, então, mostrar esse trabalho do AF Rodrigues, o Adriano Ferreira Rodrigues, é de uma banda Forfã, que ele acompanhou durante 5 anos. Cabe dizer, eu acho importante dizer como é que essas pessoas são movidas pela paixão, que o Adriano, nesse período, ele era fotógrafo contratado da Prefeitura do Rio de Janeiro, quando o César Maia era prefeito. Enquanto vocês vão vendo as fotos, eu conto essa história.
E ele abdicou de um contrato fixo para fazer um tour pelo Brasil acompanhando essa banda. Essa foto vai me permitir um comentário interessante. Não raro você observa traços de solidariedade muito grandes nas fotos dessa moçada. Aí, por exemplo, um espectador cadeirante foi levantado pelo público para poder ver o show e o Adriano capturou esse momento. Eu acho deslumbrante essa foto por esse componente de solidariedade à flor da pele, assim. Mas, enfim, o Adriano é um cara que trocou um trabalho estável por se lançar na vida, e é uma figura que vive de fotografia, dá aula, e, enfim. E é músico também, toca uma tremenda guitarra, um tremendo violão, tem uma banda de forró, tem uma banda de reggae, então as coisas, a arte está na essência desse povo aí. E as fotos têm uma estética poderosa também, né? Isso é o forfã. Bom, o Thiago Ripper, filho mais velho do Ripper, a gente chama ele na intimidade de hip hop Ripper, porque ele focou o trabalho dele na memória do hip hop carioca, em preto e branco, seguindo os passos do pai. E eu ouso dizer, conforme vocês vão ver, pode ir passando, que o Thiago hoje é o maior memorialista do hip hop carioca. Ele é respeitado por todo esse povo. Isso é um campeonato carioca de MCs, isso é um show na Roda Cultural de Vila Isabel, fotografado em 2014. Um detalhe, quase todos esses trabalhos que eu estou mostrando são fruto de uma imersão de anos e anos e anos dentro de um tema. O Adriano fotografou forfã há 5 anos, o Thiago está fotografando hip hop há 10. Vamos lá. Pode passar. Você percebe que, para quem não conhece, e eu me incluo entre os que não se conhecem, você percebe que esse movimento tem uma pujança que você nem desconfia. E aí, por exemplo, ele humaniza os participantes. Esse Dom Negroni está curtindo o filhinho no intervalo de uma apresentação, quer dizer, tem um olhar humanista sobre as pessoas, tem um olhar também feminista. Essa moça faz esse depoimento aí que é bem interessante, né? Já misturando o grafite com hip hop, com rap, com funk, as fronteiras são muito tênues. Eu adoro essa foto. Bom, o Ratão Diniz é um dos nossos amores, não é, Luiz Baltar? O Ratão está morando agora em Pitimbu, na Paraíba, no litoral da Paraíba, com a mulher dele, com a Aline, com seus 2 filhinhos, a Aline, e o mais novo chama-se Dante. Ele está lá com os 2 filhotes, mas ele roda o mundo, fotografando o Brasil. O mundo é o mundo mesmo. O Ratão já esteve na França, na Inglaterra, e na Europa, de um modo geral, em outros locais da América, mas ele está circulando o Brasil. E nesse trabalho dele, ele se tocou, depois de 6 ou 7 trabalhos, que as máscaras eram uma tônica no que ele vinha documentando. Ele tem trabalhos sobre os caretas de Potengi, ele tem uns 7 ou 8 trabalhos, 8, se eu não me engano, em que o tema são mascarados. Eu separei 2 para vocês sentirem a força desse trabalho que ele faz há mais de 10 anos. Uns bate-bolas cariocas, né? É um carnaval de subúrbio. Baltar tem umas fotos também lindas dos bate-bolas. Que mostra realmente como é que é a pujança do movimento, a grafia do movimento, a estética. Essa foto eu acho bem significativa. A menina ali tapando a bandeira do Brasil enquanto a ameaça passa, né? Uma bola vermelha. E agora, se eu não me engano, começa o Bloco da Lama. Esse Bloco da Lama,
Há 10 anos, 11 anos, 11 anos, o Ratão volta a Paraty todo ano, aqui em Paraty, e já é íntimo desse povo. Ele tem um trabalho notável que já está a merecer um livro, já foi exposição, já circulou o Brasil, essa exposição já teve em vários festivais, mas você vai percebendo que há traços de sensualidade, de brincadeira, de ingenuidade, de sonho e de dimensão, né? Às vezes eu olho essas fotos, eu vejo meio que um Game of Thrones tupiniquim, uma coisa assim. Podia ser uma série na Netflix. Tem sempre traços de sensualidade também, isso é bonito. E vocês vão vendo como é que vai virando uma multidão a coisa, não é pouca gente envolvida nisso, não. É muita gente. Saudade de aglomerar, né? Nossa! De aglomerar e de tomar cerveja e vinho na casa do Baltar. Bom, a Valda Nogueira, o título aí, Valda Nogueira Sempre Viva, é uma forma de homenagear essa moça que nos deixou ano passado atropelada andando de bicicleta na ciclovia da Praça Santos Penha, na Tijuca. Um dos trabalhos dela, ela também trabalha bate-bola, o último ano dela foi trabalhando bate-bola junto com o Ratão, pegando meninas, mulheres envolvidas em grupos de bate-boleiras, mostrou o trabalho dela no Retrato Espaço Cultural, estávamos lá, eu e Baltar, o Ratão também, mas o trabalho talvez de maior fôlego dela, que prendeu a Valda durante uns 3 anos, de 2015 a 2019, 4 anos, foi esse de colhedores de sempre-vivas na Serra do Espinhaço, em Diamantina. Esse trabalho ela foi inicialmente como assistente do Ripper. Deixa eu fazer uma explicação para vocês. Essas plantas sempre-vivas, Diamantina, é o lugar do mundo que tem mais espécimes dessa planta. Essa planta, uma vez colhida, ela é tão desidratada, vai devagarinho, Paulo, ela é tão seca que ela dura 70 anos. Eu tenho várias aqui. Peraí, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Aqui, isso aqui é uma sempre-viva, vinda direto de lá. Não, depois eu mostro. Você tem que parar de apresentar. Então, volta um pouco. Existe uma relação desses povos extrativistas, que ao contrário do que supõe a nossa vã filosofia, embora eles sejam extrativistas, os lugares onde eles habitam, o meio ambiente é muito mais preservado do que onde existe soja, gado, porque eles precisam que a planta esteja lá o ano que vem, que o peixe esteja lá o ano que vem. Então, assim, o Ripper, há décadas, há 40 anos, fotografa os povos tradicionais brasileiros. Tem um livro publicado, que depois eu vou mandar o link para vocês, chamado Comunidades Populares do Brasil, que eu fui o editor, e foi publicado na Costa Rica, só sobre esse tema. E a Sempre Vivas, a Valda foi inicialmente com o Ripper, depois ela abraçou o tema, ela voltou várias vezes. Em 2015, nós tivemos a oportunidade de fazer uma exposição no Museu Nacional de Diamantina, Museu Municipal de Diamantina, com fotos dela e do Ripper sobre Sempre Vivas. Virou um tema dela, ela voltava todo ano. Então essas fotos ilustram o carinho com que ela se envolveu com o tema. Vamos concluir a projeção. Você vê que o espaço da diversão é mais reservado aos homens. Vai. E as mulheres, e há uma crítica embutida nas fotos dela, estão mais restritas ao trabalho doméstico, ao lar. Lindo. São essas plantinhas. E eu termino a última foto, é uma foto que me tocou muito e que eu queria desejar que expressasse o nosso carinho pela Valda, é essa aí.
Agora façam-me perguntas, senão eu Que choro. bela homenagem, Dante. Que Pois bela homenagem. Para um belo trabalho de uma bela pessoa, né? pois é, A uma Valda pessoa era linda. incrível. Ela faz uma falta incrível, ela tinha uma militância no movimento negro, na fotografia. Eu acho que nos últimos 2 anos eu assisti mais palestras dela do que ela minhas. Aprendi muito com a Valda, eu gosto muito dela. Passa a última imagem, que é a data de hoje, é isso. Agora, se vocês tiverem curiosidades, algumas omissões, eu estou aí para tentar responder. Alguém quer fazer pergunta, algum comentário sobre o trabalho que o Dante mostrou para nós? Bom, está todo mundo sem microfone. Será que se abrir o microfone, as Por mim, pessoas se pode abrir. animam? Vamos tentar, Carrano? Eu ia fazer uma proposta, então. Quem quiser falar, se inscreve aqui no chat. Aí eu aviso quem está inscrito para não abrir Libera o muita gente. microfone, né? Não, a própria pessoa libera o microfone para não abrir várias pessoas ao mesmo tempo. Valeu pelo seu comentário, Letícia. É lindo mesmo o trabalho desse povo aí. A Carla diz que está em êxtase. Estamos, Carla. Obrigado aí. Queria fazer, então, enquanto não aparece ninguém aqui no chat, Dante, não só em relação à favela, mas em relação também aos bate-bolas, a vários, vamos dizer assim, territórios da cidade que são territórios de estigma, né? A cidade não é só o lugar da complexidade, da diferença, é também o território onde se habita o estigma. Essas fotos contam uma outra história, né? Um outro mundo. Então, por exemplo, as fotos do bate-bola, a gente escuta muito, né, no carnaval, briga de bate-bola, confusão com bate-bola, e que tem, é verdade. Mas você tem ali a proximidade e a empatia, né, e o compromisso e responsabilidade que esse tipo de trabalho fotográfico documental tem, consegue, parece que, desvelar uma outra imagem a partir da complexidade da vida. Nem tudo é violência, nem tudo é estigma. O que você acha disso aí? Eu concordo. Eu acho que, assim, na gênese disso que você está falando, Paulo, tem muito o espírito do João Roberto Ripper, porque há um compromisso, primeiro, de afeto, há um compromisso afetivo na escolha dos temas e há uma imersão profunda. Assim, nós estamos vivendo um tempo cada vez mais acelerado, né? A imagem digital, você posta uma coisa hoje no Instagram, no Facebook, e amanhã ela é velha. E o que essa moçada está mostrando é que a memória, para ter potência, tem que ter tempo. É quase como se essa dedicação ao tempo vai acabar sendo respeitada pelo tempo. Aos olhos da história, você dedicar tempo a alguma coisa significa que o tempo vai falar disso mais à frente. Então, uma parte desse sucesso e dessa cumplicidade que as fotos revelam é principalmente derivada dessa profunda imersão nos temas. Não há superficialidade, há mergulho mesmo. Eu acho isso. Não são fotógrafos de passagem. Não são fotógrafos de passagem. Aterrizam no lugar. Não são fotógrafos de grande imprensa, que tem uma pauta, vai lá, fotografa isso, amanhã está no jornal. Eu acho que essa diferença marca todo o trabalho, né? Quer dizer, ser, como o Carrano disse, o fotógrafo de passagem, né? Passou lá, tirou 3 ou 4 fotos, de repente faz até uma exposição, participa, não sei o quê, e aquele fotógrafo que o fotografar é uma expressão de um ato muito maior, né? Que é um ato afetivo, é um ato de compromisso, de solidariedade, de envolvimento. É um ato político. E isso aparece no trabalho, né? É um ato político, acima de tudo, porque você enaltecer solidariedade, afeto, tempo, mergulho às classes populares, frequentemente tão esquecidas, é um ato político. O Baltar
está fazendo mais uma pergunta aí. Ué, não estou vendo. Eu estou vendo aqui no chat, eu vou ler para vocês. Ah, tá aqui. Ele está perguntando se eu considero que a Escola de Fotógrafos Populares necessitaria de outras edições, ou se o cenário já está maduro para se organizar, ou se esse projeto que ele está comigo de fotografia, periferia e memória poderia ser esse espaço de contato. Boa tarde a todos e a todas. Desculpe, gente, entrou uma outra Bom, sala do festival aqui. Então é o seguinte, eu acho que tudo isso que você está falando. Seria maravilhoso se o Observatório de Favela se motivasse a criar uma nova turma. Eu acho maravilhoso que exista o Fotografia, Periferia e Memória para ecoar e reverberar esse tipo de produção. Mas eu não tenho convicção nenhuma o que é melhor, o que é imperativo fazer. Eu até desconfio. Eu sonho com isso, mas eu não tenho mais fôlego aqui do alto dos meus 70 anos, eu estou cansado. Talvez seja uma tarefa para o Baltar, para o Ratão. Eu acho que está na hora de começar a unificar todos esses trabalhos de fotografia popular do Brasil dentro de uma grande rede, uma grande conexão, um grande banco de imagens. Talvez a UF possa sediar isso. Não sei, mas assim... É uma possibilidade. O Brasil carece de conhecer em profundidade a sua própria história pela ótica dos excluídos. O Aldir, né, já dizia que o Brasil não conhece o Brasil. Né? Não conhece mesmo. Não conhece mesmo. Né? Não conhece. Agora, o Dante, eu não sei se você sabe, mas como ele postou no Facebook... Eu vou dizer, o Baltar está inaugurando uma nova sede para o projeto, né, Fotografia, Periferia e Memória. Parece que ele está mudando para o... Aí ele postou, essa vai ser aqui a nova sede do projeto, hein, Baltar? Eu sei, eu estou Baltar, abre o microfone aí, rapaz. Deixa eu dedurar o Baltar, enquanto ele abre o microfone. O Baltar morava numa mansão, comprou um apartamento maior ainda, ele ganhou tanto prêmio com fotografia, mas tanto prêmio, que ele comprou um apartamento e está oferecendo para ser sede do Fotografia, Periferia e Memória. Eu acho que devia ser sede da Rede Brasileira de Fotografia Popular. O Baltar é o cara, mas eu queria ouvir a voz dele. Abre o microfone dele aí. Ele não fala. Fala. Fazer aquilo que a gente estava brincando ontem, Baltar, você está entre nós. A Letícia está chamando a opção da fotografia como denúncia. É verdade, Letícia. Mas João Pedro... Eu acho que ele saiu. Saiu, o Baltar saiu. Ele saiu. Caiu alguma coisa assim. Ou caiu ou saiu. O João Pedro aí, o AF ganhou mais um fã, que é o... o Baltar está dizendo que não está conseguindo habilitar o microfone. O João Pedro, eu concordo com você. O Adriano, o AF Rodrigues, é um cara da pesada. E engraçado como é que ele... Eu vou te dar o contato dele, para você, através dele e do Paulo Barros, você pode ter acesso a muitas bandas alternativas. Pode contar com a intermediação da minha parte, viu? O trabalho dele é incrível. Voltou aqui, arrumei o microfone. O guarda-chuva. Olha só, não, eu preciso aqui me defender. O guarda-chuva está falando. Vão ocupar a sua casa, cara. Não, vão querer me sequestrar depois dessa inverdade, desse fake news. Na verdade, eu fui desalojado. Me mudar, porque fui desalojado, me separei e saí da casa e agora estou num apartamento menor. Para mim está sendo bem melhor. E é isso. Então, eu não sou rico, não. Mas olha... Inclusive quem me ajudou... Eu não. Inclusive, quem me ajudou aqui no chá de Casa Nova foi o Dante, que me deu xícara, me deu cobertor, me deu panela, me deu prato. Muito bom. Mas, Dante, fala. O Dante, se me permite, a Letícia, ela faz uma provocação aqui, né, de alguma maneira,
Eu tenho dúvidas também se a ideia de fotografia-denúncia, de alguma maneira, também não captura toda essa complexidade, né? Porque a gente pode fazer uma foto-denúncia de passagem. Eu posso, inclusive, um fotógrafo de guerra, por exemplo, ele faz uma foto e denuncia uma situação, ou alguém, um correspondente internacional que chega numa favela e consegue fazer um bom registro, e esse registro vira até um instrumento político, né, de denúncia e de resolução de problema, mas eu penso que é mais complexo esse trabalho de enraizamento que esse conjunto de fotógrafos e fotógrafas, né, tem feito, não sei. Eu concordo com Não, você. não discordo que seja denúncia também, mas acho que reduziria muito a profundidade disso que você está narrando aí, o Baltar narrou semana passada também. Por trás dessa ideia do Ripper, o Ripper tem muito uma conexão entre fotografia e bem-querer, entre uma autoria compartilhada entre o fotógrafo e o fotografado. Ele acha que você precisa ser aceito para fotografar e você precisa refletir os fazeres das classes trabalhadoras. Eu acho que denúncia pode ser entendida num espectro muito mais amplo. Você enaltecer a beleza da favela é denunciar que a bala perdida não é a tônica da favela. Você enaltecer os fazeres populares, como faz o Thiago Ripper, o Adriano, o Ratão, a Valda, é enaltecer que o povo não é capacho. Então, assim, eu acho que tem uma escritora nigeriana chamada Chimamanda Adichie, não sei se vocês conhecem, mas tem um vídeo dela que eu mandei o link para a Sônia, recomendo vivamente que ela compartilhe com vocês. Eu compartilhei. Quando assistam esse vídeo, chama-se O Risco da História Única. Quando ela fez... O Baltar pediu para compartilhar ele na semana passada. Pois é. Isso, eu não sabia, mas o que eu estou enfatizando é que quando eu vi pela primeira vez esse texto no TED, na plataforma TED, em 2009, esse texto passou a ser a aula inaugural do nosso curso na Escola de Fotógrafos Populares. Porque nessa fala, chamada O Risco da História Única, ela, como nigeriana, portanto africana, ela diz que cresceu o tempo inteiro vendo a África como lugar da fome, da miséria e dos bichos. Tinha uma versão única sobre a história da África. E quando ela foi estudar nos Estados Unidos, ela viu que a riqueza dos Estados Unidos era ter muitas histórias sobre si próprio. Então ela enaltece numa fala belíssima, que eu não vou tentar reproduzir, por que um povo é tão mais rico quanto mais histórias ele tem de si próprio. E eu acho que, no fundo, o que esses fotógrafos e fotógrafas populares fazem é multiplicar as histórias do Brasil. É dar uma potência a essas histórias. É mais ou menos isso que eu acho. Recomendo, assistam a Chimamanda Adichie. Ela é uma militante, ela tem outros livros fantásticos, ela tem um romance chamado Meio Sol Amarelo, sobre a guerra de Biafra, que é dilacerante, é lindo. Ela tem um livrinho, Como Educar Crianças Feministas, que o PDF é gratuito, pode acessar, é lindo também. Então é uma mulher negra, militante, uma escritora fabulosa que eu recomendo que vocês leiam, ouçam e vejam. Eu estou aqui olhando o chat, né? E aí há dois comentários aqui. O primeiro, da Eduarda Fernandes, eu não sei, eu não entendi muito bem, mas achei as fotos muito boas. Mas a que mais me chamou a atenção foi a do contraste da igreja. A passagem do Santíssimo... eu entendi, agora eu entendi. E o exército do lado. Foi um choque de realidade para mim, em relação ao que eu estou acostumada a participar. E a Alice... Você quer responder a isso? Não, eu só quero dizer que eu compartilho dessa percepção da Eduarda Fernandes. Aquela foto
é muito impactante mesmo, porque é óbvio que a menina que fez a foto estava com o foco no Santíssimo, na procissão, mas o fato de ter pego o exército na contramão cria um dado novo, um indexador novo, uma informação nova que você tem que processar, aquilo mexe com você. Eu acho bacana, e acho que a Alice Vieira está... Pois é. Você quer ler, da Alice? Não, eu acho que ela está concordando que essa coisa do mergulho em profundidade, da imersão, é muito importante para dar densidade ao trabalho. Eu concordo com ela. Porque é muito interessante que o acesso a essa tecnologia, que qualquer pessoa pode fazer imagens, né? Produzir imagens com o seu celular, com a sua câmera digital, etc. Né? Agora, é como ela mesmo diz, né? Muitas pessoas têm câmera, celular, né, e tal, mas o trabalho é muito mais que isso. Quer dizer, essas possibilidades da tecnologia quase que te dizem que você pode fazer tudo. Né? Pode tudo, só não pode fazer qualquer coisa. Né? Sair batendo fora. Pode tudo, mas não pode qualquer coisa. É diferente, né? Tem que dedicar tempo até para inovar, para trazer novos olhares, né? Aquilo que ainda não foi visto. Né? Verdade. Olha, eu quero dar um beijo especial para Carla Silveira, que eu não sei quem é, mas ela fez um comentário tão bonitinho que eu me senti aqui com um cafuné na alma, assim. Obrigado, Carla, um beijo para você, bem carinhoso. Não, mas é verdade, Dante, você fala disso tudo com tanta paixão, né, que você passa para a gente isso, assim, mesmo que você não queira, não adianta. Não adianta. Eu acho que a minha afinidade com o projeto veio dessa sinergia, veio dessa paixão mesmo. Eu confesso para vocês que, e aí eu estou falando com alunos e alunas de uma universidade federal, que foi a minha universidade federal, a UF, eu confesso que as nossas aulas, às vezes, carecem um pouco mais de entrega, de paixão na universidade. Na Maré, a primeira aula que eu dei, eu terminei a aula sendo aplaudido de pé. O que é isso? O que está acontecendo? Depois de um tempo, além de aplaudir a todo final de aula, as aulas eram entremeadas por gritos de euforia. Gritos. Alguém puxava e toda a turma fazia aquele grito agudo e um aluno, ao final, com a voz bem grave, dizia, muito bom. Aquilo para mim, eu falei assim, que isso? Eu fui descobrir 5 anos depois que aquele grito era um grito de Iansã nos rituais de Umbanda. Mas não vem ao caso. O que vem ao caso é que eles expressavam felicidade, sinergia, interesse, conectividade durante as aulas. As aulas eram concorridas, e isso assim, falei assim, meu Deus, eu preciso mergulhar nesse universo. Eu não estou sentindo isso na UF, eu não estou sentindo isso na UFRJ, eu estou sentindo isso na favela. E isso, de certa forma, sedimentou aquele nosso interesse de dar um curso de excelência, sabe? De não ser, eu acho que... E outra coisa que eu faço questão de dizer, é impressionante como você tem que ter a diferença, por exemplo, de uma universidade pública, e me perdoem se eu estou contrariando alguns pensamentos basilares de vocês, é que você tem um currículo mínimo que você tem que cumprir, que é muito engessado, às vezes você leva anos para mudar um currículo, para repensar um currículo, para criar uma disciplina eletiva. Na Maré, a cada ano o currículo se redefinia. Quando o Baltar fez a turma dele em 2012, não eram mais 540 horas-aula, eram 600 horas-aula. Tinha diversos professores convidados, tinha outras disciplinas. E essa possibilidade quase camaleônica de ir trabalhando, de ir alterando, de ir aprendendo, de ir assimilando o que vinha deles. Por exemplo, vou contar uma história
que foi das coisas mais fantásticas que eu vivi na Maré nesses anos todos. Na turma de 2009, o Léo Lima, que eu já falei aqui, era aluno. Em 2009, começaram a construir aquelas placas acústicas para isolar a linha amarela e a linha vermelha. Obviamente, eles perceberam, não a gente, os alunos perceberam que aquilo era para esconder a favela dos turistas, porque em 2009 tinha sido votado que o Brasil ia sediar a Olimpíada. Justamente em 2009. 2010 começam as UPPs. Só que eles perceberam em 2009, olha que cabeça, que estava completando 25 anos da queda do Muro de Berlim e estavam subindo muros no Rio de Janeiro. Aí criaram um coletivo multimídia Favela em Foco para denunciar isso. Fizeram intervenção na cidade. Eram os alunos dizendo para a gente o que fazer. Da mesma forma que, em 2013, criaram o Folia de Imagens para documentar o Carnaval Popular longe da Sapucaí. Da mesma forma que criaram o Cafuné na Laje. Então, assim, você tem que estar aberto para assimilar o que vem deles e transformar em sua briga também. É isso. Dante, o que é que você acha de nós mostrarmos aquele material complementar, que tem tanta coisa tão bonita também? Não, deixa eles pesquisarem na medida do interesse. Está um clima de fechamento, está um clima meio mágico. Daqui a pouco eu vou dar uma live aí. Mas, assim, eu estou adorando os comentários e gostaria de dar esse espaço final a vocês comentarem qualquer coisa, ao Paulo, a Sônia, ao Baltar, a Carla, a Raíssa. A Alicia, né? A Caroline. A Eduarda, a Carolina. Estou notando também que há uma predominância quase absoluta de mulheres, né? Eu estou vendo o João, o Eduardo, o Luiz Baltar, e o curso é maciçamente feminino, né, para a participação. Hoje a predominância das mulheres. As mulheres estão mandando no mundo cada vez. Ainda não, mas já guarde que vai ser assim. Está bem perto. Né, gente? Com certeza. Aqui em casa já manda há bastante tempo. A sua assistente, né, Carrão? Eu vou ter que me virar com isso hoje à noite. Mandam muito. Pois é. As mulheres mandam tanto que mandaram o Baltar sair de casa e ele saiu. Pobre Baltar. Carrão, quer comentar alguma coisa? Não, assim, eu queria dizer que está sendo um conjunto muito bacana. Queria parabenizar você, Sônia, por ter montado esse arranjo. A gente vai seguir, né? Já teve Baltar, agora Dante, semana que vem vai ter o Ripper. E eu queria fazer um comentário, aproveitar o Dante que está aqui, né? Porque o Dante, ele enfim, ele está aposentado, né, da universidade, mas ele é nosso colega, né? E então ele vive esses dois mundos, né? Esse mundo, como ele fez essa fala agora sobre essa emoção que ele parou de sentir na universidade, passou a sentir na favela. Eu vou contar uma história muito rapidinho. Nos anos 80 eu trabalhei no FRJ, eu era servidor lá, e num projeto muito bacana de extensão universitária, e ouvimos lá de um pescador, no começo do projeto de extensão lá na Maré, ele perguntou se a universidade ia fazer como o hospital fazia. E a gente perguntou como é que o hospital fazia. Ele disse, o hospital vem aqui, pega o cocô dos meninos, o xixi dos meninos, e nem o cocô devolve. Era uma crítica a uma relação predatória, né, que muitas vezes a universidade tem, que pode ser no sentido de querer levar o conhecimento, não, né, compartilhar saberes. Eu lembro que o professor Moacir de Góes, que era o superintendente de extensão à época, formulou a ideia da rua de mão dupla. Ou a gente troca saberes, ou a gente vai continuar colonizando o trabalho com a favela. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, Dante, essa relação. Como é que a gente pode hoje fazer que a universidade não seja esse ser colonizador, né, essa instituição colonizadora, mas que possa, de fato, fazer diálogo, sabendo que os sujeitos estão produzindo conhecimento também. E muitas vezes tem esse choque, né? Eu acho que, de algum modo, eu acho que a universidade privilegia demais o setor de pesquisa e de menos o setor de extensão.
os professores estão, de um modo geral, muito preocupados com as suas titulações, as suas bolsas, seus trabalhos, e isso acaba fomentando um interesse na periferia, na favela, enquanto fonte de pesquisa. Não tem muito retorno, de um modo geral. Agora, por outro lado, esse trabalho que eu estou comentando com vocês foi abraçado pela UF, que deu diplomas, que transformou isso num projeto de extensão. Em 2012, eu passei da UF para a UFRJ, porque tive alguns pequenos problemas que eu não quero comentar, mas aí o diploma passou a ser, por exemplo, a turma do Baltar, o diploma dele já foi da UFRJ. Mas nunca faltou uma universidade que quisesse acolher isso, né? Agora, eu acho que é necessário mesmo a universidade parar um pouco esse comportamento predatório de querer como fonte de pesquisa e investir nesses lugares. Eu não sei como, mas eu sei que o próprio concurso para selecionar um professor não valoriza a sua prática de extensão, valoriza a sua titulação. Acho que tem que ter alguma mudança aí de que o trabalho de campo ganhe uma valorização que a academia, no momento, não dá. É uma opinião minha. Agora, não você fala. fala, acaba. Por outro lado, eu acho maravilhoso, né, vocês estarem trabalhando, estudando numa universidade pública, porque, assim, por outro lado, né, quando você olha esses Weintraubs da vida, quando você olha o que está acontecendo no país hoje, você percebe, assim, detonam Paulo Freire. Agora, eu fico pensando, vocês que são pedagogos e pedagogas ou em formação, não há lugar para uma metodologia de Paulo Freire ser aplicada numa escola particular que visa o lucro. Só vai ser aplicada numa escola pública ou só vai ecoar numa universidade pública. Essa é a bênção que vocês têm na mão. Está numa universidade onde o senso crítico está liberado. Usem da melhor forma possível, sabe? Eu acho que ainda está muito tímida essa inserção da universidade na periferia, nos estratos populares. É tímida, é muito elitizada, é muito distante. Desculpem a franqueza. Não, eu acho que você tem razão, Dante, porque a universidade ainda tem assim um vejo aristocrático, né? Tem. Que tem, né? E ainda mais complicado, porque dentro da universidade tem aqueles cursos que eu costumo, inclusive, brincar, que eu sou muito irreverente, embora não pareça, que é a aristocracia universitária, né? Aqueles cursos, aqueles professores, e é bastante interessante pensar que o perfil dos alunos do curso de pedagogia da UF é distinto, né? Há um grupo bastante expressivo, possivelmente majoritário, de pessoas que vêm, né, das frações mais expropriadas da classe trabalhadora, daquilo que se chama de classes populares, né? E também há, dentro da universidade, a possibilidade de fazer isso. Porque, teoricamente, ensino, pesquisa e extensão tinham que ser imbricados, articulados. Ortega y Gasset já disse isso. Pois é. E essa possibilidade, ela existe. Ela está posta aí, né? Mas nem todo mundo incorpora essa perspectiva, né? Porque ela é mais desafiadora, ela não é tão confortável. Há uma série de questões. Há uma série de questões por aí. Mas eu acho que você coloca questões muito, muito relevantes, né? E que a gente, às vezes, tenta se organizar para fazer diferente, tal como... Agora, você veja, né? Isso também vai ao encontro que você está dizendo. Essa atividade, de repente, ela surge no momento em que a gente está fazendo um festival, né, em casa com a FEUF, que não tem aquelas normas, aqueles trâmites e tal de uma estrutura de currículo. Por outro lado, no curso de pedagogia,
essas atividades podem compor e vão compor uma carga horária que os alunos têm que ter de atividades desse tipo, entendeu? Então, o curso ele já possibilita que isso que está acontecendo nesse ciclo de conversas seja incorporado no currículo dos alunos. Dos alunos do curso de pedagogia, quer dizer, a gente vai... Né? Há muito o que se fazer, né? Com certeza. A gente depende muito desse povo que está estudando agora, para mudar isso. Porque eu já passei, entendeu? Eu estou levando fé em vocês e até meio cinicamente estou jogando a bola, estou passando a bola. Sim, eu passo para o Carrano, porque eu sou também uma senhora aposentada, entendeu? Estou na sua faixa etária por meses e sigamos. A gente faz como pode, mas Paulo Carrano está aí para puxar o barco. Eu sou meio mal passado já, mas sigamos. Estamos a caminho. Deixa isso para a Carla, para o Baltar. Para a Ana Karina, aquela assistente do Carrano, ótima, você nem tem ideia. Aquela gaúcha? Paranaense. Paranaense. Até aproveitar agradecer a presença também aí de pessoas de outras universidades. A Ana Karina é professora da Faculdade de Educação da UERJ, do Instituto de Educação da UERJ. Sei que tem pessoas da UFRJ também, da Unirio por aí, alunos da UERJ também. Então, está sendo bem legal essa rede universitária e acadêmica, e pessoas moradoras de favela também, que eu já vi aqui. Então, a gente está tecendo junto aí. Muito legal. É isso. Olha, Dante, como você mesmo disse ainda há pouco que nós estávamos num clima de finalização, você tem um compromisso daqui a pouco, não é? Algumas pessoas, inclusive, precisaram sair porque tem outras atividades naquele horário previsto anteriormente. Como é que você quer finalizar? O que você quer ainda falar, se você quer, né? Se o Baltar quer falar alguma coisa, Carrano passou. Eu já sei o que eu quero falar. Eu delego ao Luiz Baltar falar em meu nome. Abre o microfone dele. Não, eu não sei fazer isso. Não, é só ele pode abrir. Não, é só ele consegue abrir. Bom, gente, o que eu queria falar... Abriu. O Luiz Baltar está abrindo. Deixa ele falar por mim, que ele vai falar melhor que eu. Não quero falar, não. Só quero agradecer, Dante, assim, a sua generosidade de sempre, não só como professor e como coordenador da escola, mas esse tempo todo com a gente, incentivando, apoiando. Só quero até agradecer. Assim, eu só quero assistir e bater palma para você, que você merece todo o meu carinho, todo o meu reconhecimento. Só isso. Já falei muito. Não falei que era melhor deixar ele terminar? Eu não sei se vocês estão conseguindo me ver, mas eu tenho a honra de ter pendurado na parede aqui atrás uma foto do trabalho Anomia de Luiz Baltar. Gigante. É uma série fantástica. Né? É uma série fantástica. É assim, o povo da UFRJ não pode saber, não, mas eu tenho uma paixão pela UF gigantesca, por ter sido aluno da UF. Está gravando, Dante, está gravando. Eu sei. Isso é uma forma de brincar, porque eu digo eu também. Na ECO eu digo isso também. O problema é que na UF eu tenho 50 anos de UF, eu tenho 70 anos, 50 dos quais, entre aluno de graduação, aluno de pós e professor, passados na Universidade Federal Fluminense. Então, qualquer possibilidade de me reconectar com vocês me é sempre muito querida, me é sempre muito cara, e eu queria singelamente agradecer pela oportunidade de ter tomado esse tempo de vocês, ter compartilhado, ter ganhado um beijo da Carla e essas palavras lindas do Luiz Baltar, tá bom? E a Carla...